falha de resistores, né? Então eu tenho um equipamento eletrônico, ele pode então queimar um resistor. Como que eu vou saber se ele está queimado? Próprio eu olhar para ele, ele vai estar torrado, né? Então, visualmente você olha quando o resistor está queimado que ele está preto, ele está torrado, ele queimou. Para me atrapalhar o bichinho, quer aparecer, beleza. Então uma das formas, né, é visualmente você encontrar esse resistor queimado. Outra dele é você chegar com o multímetro, então você vai testar, né? E ele não vai ter a resistência. Depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês mostrar como testar a resistência e descobrir o valor de um resistor. Então se eu conectar e eu não tiver esse valor, pode ele estar queimado, ou se eu tiver um valor superior também, ele pode ter colado e selado, também quer dizer que ele está queimado. Então cada resistor ele tem uma configuração, se a gente olhar na carcaça dele, de cores, que existe uma tabela dos resistores, a gente consegue então através dessa tabela de cores saber quanto que é a potência de resistência desse resistor, correto? Mas queimou, eu não consigo mais ver, beleza, ou você olha no manual, como é que eu vou te dizer, dentro do equipamento geralmente tem o circuito elétrico de como são feitos esses equipamentos, lá você vai encontrar resistor tal, de tal resistência, de tal valor, que é em ohms, né? Eu esqueci de falar para vocês, a resistência sempre é em ohms. E outra maneira de você conseguir descobrir, então, o que você vai fazer? Quando o resistor queimou e você não consegue ter informação de lugar nenhum, uma das possibilidades é o que? Você vai pegar esse resistor, você vai descascar ele, tirar a parte cerâmica, a parte plástica dele ali, até você chegar como é que eu vou dizer, na própria resistência, no metal dele. Aí você vai pegar e vai medir da metade até uma ponta e da metade até outra ponta. Então aí você vai somar essas duas quantidades de ohms que você achou, você tem mais ou menos uma ideia de quanto está valendo esse resistor. O resistor queimou, pessoal, por que ele queimou? Algum equipamento, algum componente antes dele, um diodo, um transistor, alguma coisa antes dele, já sofreu uma sobrecarga e ele, para não deixar queimar dali para frente o aparelho, então ele entra em curto e queima também. Então ele é uma forma de proteção para frente do equipamento. Então se o resistor queimou e você trocar o resistor, botar outro no lugar, a partir do momento que você ligar o equipamento, provavelmente esse resistor vai torrar de novo, porque o componente anterior dele pode estar em sobrecarga, pode ter circuitado. Então, se você tem um resistor queimado, o componente anterior dele também deve estar com problema, tá? Então o importante é substituir um transistor, um diodo antes do resistor, para poder estar salvando o equipamento. Então esses são conceitos mais técnicos da parte de eletrônica, tá? Então isso é bom a gente entender, pessoal, porque muitas vezes você está mexendo no equipamento, acontece um problema, então você pode estar solucionando aí, consertando essa parte eletrônica também. Só que nós não vamos ficar muito a fundo nessa parte de conserto de eletrônica, da parte técnica eletrônica. A gente vai entender de eletrônica, correto? Mas a gente vai entender de eletrônica então para estar usando aí no dia a dia na parte de automação, né? Como eu falei para vocês, na parte de robótica. Então eu vou mostrar para vocês a placa que futuramente eu vou estar mostrando a placa que eu falei para vocês, uma placa robótica que eu fiz. E nisso então tem todos os equipamentos, tem resistor, tem transistor, tem fotoacoplador, tem relés. E tudo isso aí então é um mundo que envolve totalmente a robótica, a eletrônica, a automação em pequenos, médios e grandes escalas. Mas vão ser sempre esses equipamentos aí, esses componentes aí. Estou mostrando para vocês a placa que eu fiz, então, como eu falei para vocês, né? É uma placa controladora de computador, ó. Ela entra então pela DB25, né? Do computador, que é aquela da impressora, né? Então eu tenho aqui N entradas e N saídas, né? Cada saída vai ser uma. Então como que é composto, ó? Um resistor, um fotoacoplador, que nada mais é do que um relé de luzes. Então o que acontece aqui, para vocês terem uma ideia? Isso é um fotoacoplador. Eu tenho então contato aqui, o meu computador se dividir aqui o contato dele. Ó. Por quê? Daqui para dentro eu tenho contato com a minha placa do computador. Daqui para lá eu tenho contato com o mundo externo. Então aqui eu botei um fotoacoplador, que seria o quê? Seria um relé então. Quando eu jogo uma energia aqui dentro então tem um LEDzinho. Ele vai acender uma luz, o outro LEDzinho aqui vai ser um receptor, ele vai sentir, opa, tenho energia aqui. Então se tem energia aqui, comanda aqui, a energia daqui trabalha, então eu tenho o quê? Eu tenho um acionamento dessa linha, então são várias linhas, né? Então aqui seria uma espécie de um relé, se chama fotoacoplador, né? Que seria um relé através de luz. Tem os resistores, então, né? Para o que acontecer, então?
dentro da placa do meu computador, então, a energia que esse cara produz, então, tem que ter esse controle, né, para ela funcionar de acordo com a energia lá da placa do meu computador. Então, por isso que eu tenho resistores aqui. Na saída, exatamente, ó, após o meu fotoacoplador, eu também tenho resistor, tenho transistores, tá? Tem os diodos, que é só para controlar a saída, então, da energia. Os diodos aqui eles estão controlando a saída para lá. Então, se eu tiver energia de lá para cá, ele vai estar evitando, não vai estar deixando passar. E se eu tiver energia, então esse aqui, nesse caso, já é o contrário, então. Então, a minha energia aqui, ela é daqui para lá. Então eu só autorizo a energia daqui para lá. Então o que acontece? Tem um comando aqui, vai sair 12 volts nessas duas saídas, aqui mesma coisa, 12 volts, só que aí o 12 volts vai bater o relé e o relé então vai fechar o curto, né? Que a minha entrada aqui, por exemplo, 110, 220 que estão entrando aqui, vai passar por dentro do relé e vai acionar o equipamento. Então relés novamente. Aqui eu tenho um resistor então para o LED, né? Que ele é alimentado então numa fonte de 12 volts. Então assim que eu colocar uma fonte de 12 volts, por exemplo, eu clico aqui, vai acender a lâmpada dizendo que a minha placa tá em funcionamento, tá? E existe um resistor então para adequado para esse LED não queimar, então quando eu ligo isso aqui. Então lá para frente, quando nós for estudar essa placa, eu vou mostrar para vocês então tudo como essas trilhas aí foram feitos, como elas são definidas, então, cada equipamento, cada voltagem disso aí, né? Aqui eu tenho, então, duas entradas, atenção, sem proteção, né? Então, seriam chaves de contato, tá? Então, se eu apertar aqui, o meu computador sabe, opa, ele apertou o botão lá, ele apertou o botão aqui. Como se fosse uma impressora, então, né? Tá? Aqui ele estaria recebendo os comandos da impressora, ó, tem papel, não tem papel, por exemplo, né? Ou ligou, não ligou. Então, assim que funcionam os equipamentos aí, isso aí nós vamos estar aprendendo, então, ok? Então, pessoal, aqui é mais uma aula prática, né, para você visualizar como que funciona. Aí, aquilo que eu falei para vocês. Então, se futuramente você quer fazer um projeto, se quer desenvolver uma placa, se quer desenvolver uma coisa, não é pegar simplesmente e sair colocando equipamentos, né? Por exemplo, essa placa, né? Isso, então, cada circuito desse, então, é projetado. Como que a gente sabe então? Eu vou mostrar para vocês depois, por exemplo, o circuito de uma linha dessa, só para vocês terem uma ideia então de como que faz. Como que eu fui eu que inventei? Não, né? Eu fui através de livros, né? Através da literatura, né? Através de pesquisas, então eu peguei então uma linha desse acionamento e joguei para cá então para o meu sistema, né? Replicando ele 4 vezes, então que são esses 4 aqui. Aí como que faz o próximo? Mesma coisa. Então, quando você vai fazer um equipamento, geralmente os engenheiros, o pessoal mais, como é que eu vou dizer, mais profissional da área, então, dimensionou isso aí, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês. A gente encontra tudo isso hoje em dia na internet, através de circuitos eletrônicos, né? Quando eu comecei a estudar eletrônica também. Aí eu comprei os livros, lá tinham então como funciona cada equipamento, como fazer um circuito desse, como fazer um circuito daquele, né? Então isso a gente não sai inventando, tá, pessoal? A gente pega e vai vai procurar, né, literaturas específicas a respeito, né? No caso aqui, circuitos eletrônicos, tá? Então existem vários circuitos eletrônicos disponíveis na internet, disponível no mundo, então você consegue fazer o que você quiser seguindo aqueles circuitos eletrônicos. Alguém talvez conseguiu inventar isso como os primeiros, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil a gente então ir por partes, como eu falei, né? Por módulos, né? A gente vai descobrindo aí e vai fazendo, tá bom? Manda uma mensagem para nós embaixo aí nos comentários, né? Ou manda um e-mail para nós, que eu vou deixar o e-mail então passando aqui para vocês precisar de alguma coisa aí nessa área. Manda um e-mail pra gente, faça uma pergunta aí nos comentários, tá? Ou me indique o que você quer aprender, se tá gostando do assunto, dá uma ideia pra nós aí, beleza? Obrigado, então um like no nosso canal. A cada like que você dá, então o YouTube entende que o nosso conteúdo é interessante e que mais pessoas poderiam estar assistindo. Então ele vai, não que ele vai passar o meu conteúdo, mas ele vai jogar uma informação, como é que ele vai fazer propaganda aí do nosso curso, né, desse assunto para pessoas que têm o mesmo interesse. Então eu agradeço se você puder dar um like aí, agradeço aos inscritos que estão no nosso canal, e se você gosta desse assunto, então inscreva-se no nosso canal para não estar perdendo as próximas aulas. Como eu falei para vocês, lá na frente a gente vai estar aprendendo então sobre automação, sobre robótica, alguns
sistemas bem maiores, tá? Como sistemas industriais, sistemas 4.0, fazer uma balança de fluxo. Então aqui eu estou ensinando para vocês o conceito, o começo de tudo isso. É um mundo muito gigantesco, tá? Então quem acompanhar o canal desde o começo vai chegar lá na frente com uma carga, uma bagagem bem preparada, então, para estar desenvolvendo sistemas aí autônomos e robóticos aí nessa área de automação, programação e robótica e eletrônica, como eu falei para vocês, tá? Então eu agradeço novamente aí, puder dar um like, e se conhece alguém, se gostou do assunto, achou que vale a pena, inscreva-se no nosso canal aí, ajuda a gente então a divulgar e a incentivar. A gente está produzindo aí, como eu falei para vocês, nós estamos no começo das aulas ainda, tá? Então a gente vai adquirindo equipamento, vai adquirindo material para chegar daqui a um tempo aí tá com um estúdio melhor, tá com umas aulas bem melhores aí. Então aguardamos vocês para a próxima aula aí, onde a gente vai aprender sobre, como eu falei há pouquinho tempo atrás, sobre capacitores, tá? É outro mundo que estraga bastante e você consegue então estar recuperando muitos equipamentos aí com a troca do resistor. Então o que acontece, aqui no Mato Grosso, por exemplo, eu tenho uma geladeira grandona dessas mais modernas aí, aqui no Mato Grosso caía muita energia. Hoje, graças a Deus, mudou, mas ainda cai. Então a cada pouco cai energia, a cada pouco. Se eu mostrar para vocês ali, eu tenho 3, 4 placas, que é a central dessa geladeira que me estragava. Aí cada vez eu trocava a placa, Eu falei, cara, por que eu vou trocar a placa? Vou descobrir o defeito e vou começar a trocar. Agora então eu tenho 3 placas ali, eu troco só o capacitor, que é justamente onde vem a energia e dá uma sobrecarga na energia. A hora que essa energia cai e volta, ela estoura o capacitor. E isso então nós vamos estar aprendendo como identificar e como trocar, igual o resistor que a gente viu, né? Tá? Nessa aula aí, beleza? Até mais então, pessoal.